Tô boa, viu? E ainda saiu inteirinho. Alguém aqui conhece o licuri? Isso aqui, por muito tempo, alimentou a minha infância. Só que ele hoje vira ouro. Mas antes de virar ouro, ele era licuri. Eu nasci no agreste da Bahia, num lugar muito simples e muito escasso até de água, de chuva. E eu era a terceira de 13 irmãs. Nós éramos 13 mulheres. Nós somos. E chegávamos da escola, tirávamos a nossa farda, pegava um cesto, ia para o mato catar licuri. O cesto estava cheio, voltávamos para casa, palhava aquele licuri no terreiro e esperava mais ou menos uma semana até ele secar. Isso era quase todos os dias. E aí começava o trabalho, porque o trabalho era quebrar e descascar o licuri. E quando a fome batia, a gente pegava farinha com sal, misturava com licuri. Só que isso, gente, não era dor para mim. Isso era tão natural, era o que existia. E ali, eu já estava treinando as minhas mãos para quebrar, descascar, lapidar, algo que eu nem sabia ainda o que seria. E uma coisa tão pequenina sustentava uma vida inteira. Um dia, eu fui no lugarejo mais próximo de onde eu morava. E lá, eu vi uma pessoa, um homem, com um tabuleiro enorme no pescoço, e andava com aquilo ali. Aquilo me chamou a atenção porque era colorido, e eu fui devagarzinho para ver o que era. E ali ele vendia balas com um anelzinho pendurado na bala. Era o anel de baleiro. E eram muitas cores. E eu fiquei apaixonada por aquilo. Mas eu não queria um anel só. Eu queria ser a dona daquele tabuleiro. Mas voltei para casa sem nenhum, até porque eu não tinha dinheiro nem para um. Mas eu estava certa na minha mente que um dia eu seria dona deste tabuleiro. E ali, eu acredito que ali começou a minha paixão e o meu fascínio pelas pedras preciosas. Eu digo pelas pedras coloridas, que eu não sabia se eram preciosas. E lá no interior, as noites eram muito escuras. Só tinha as estrelas no céu. E às vezes o meu pai pegava a esteira, jogava no terreiro,
E a gente deitava para ficar olhando as estrelas e ele sabia o nome de umas 3 ou 4 delas. E aí ficava mostrando para a gente quais eram. Era uma delícia isso. Eu aprendi, viu? Eu sei que tem Cruzeiro do Sul, algumas coisas. Mas o que me chamava a atenção era quando eu olhava na direção de uma serra que tinha distante e ali eu via um fogo e me movia de lugar, ele se movimentava. E aí eu dizia, pai, o fogo. E ele dizia, filha, isso aí, dizem que quando tem esse fogo é porque tem ouro por ali. E aí, gente, eu comecei a lembrar das histórias dos antigos que diziam que aqueles que tinham muito dinheiro, eles transformavam em ouro os dinheiros e ali botava numa panela de barro e enterrava. E eu fiquei ali pensando, porque para mim ouro era isso, né? Era aquela panela de barro. E eu tinha apenas 8 anos. Mas eu tomei aquela história como sendo minha. E disse para mim mesma, se existe panela de barro enterrada, uma eu vou achar. E fiquei pensando naquilo. E aquilo ali, até acordada, eu sonhava com esta tal de panela de ouro. E eu ia encontrar essa panela de ouro, hein? Mas percebi depois que antes mesmo de ter ouro na minha mão, eu já tinha ouro na minha mente. Mas passaram-se os anos e aos 15 anos eu vim para a cidade grande, eu vim para Salvador. E era um dezembro. Gente, eu nunca tinha visto tantas lâmpadas, tantas luzes coloridas. Aquilo era lindo. Eu nunca tinha visto o mar. E o mar era lindo. Tudo era bom. Haviam possibilidades. Só que a cidade grande trouxe muita fome, dor e medo. Mas eu estava ali para estudar, mas tinha que trabalhar. E eu fui em busca de um emprego. E eu achei. Eu seria um auxiliar de venda. Depois vou te contar. Quando eu recebi o meu primeiro meio salário, porque eu era menor, era só meio salário, eu fiz uma extravagância. Eu comprei uma maçã. Maçã era a minha fruta de infância que eu via na cartilha, eu desenhava, eu pintava a maçã. E comprei a maçã. Eu descia naquela rua quase todos os dias, passava na banca e ela brilhava para mim, embalada num papel roxo, mas ela estava ali. Um dia eu vou te comer. Eu não sabia qual era o sabor da maçã. E eu comprei, dei a primeira dentada. Nossa, que decepção. Aquela beleza toda não tinha o sabor que eu esperava. A melancia era muito mais suculenta.
E eu descobri que nem todo brilho compensa. Mas eu tinha que continuar trabalhando, eu precisava daquele salário, daquele meio salário, porque eu tinha que sobreviver, não tinha telefone, não tinha nada, e a gente só recebia alguma manutenção do interior de vez em quando. Então era preciso trabalhar. E eu trabalhava durante o dia e à noite eu estudava. Mas ali, naquele trabalho, eu percebi, eu senti que eu tinha que pagar um preço. Preço que eu não estava nem um pouco disposta a pagar. Perder a minha inocência, me trocar por qualquer coisa. E eu tive que então mudar de trabalho. E eu disse para mim mesma, eu vou buscar um lugar onde as pessoas gostem muito de mim, que me respeite, que me valorize. E eu fui andando um dia, tirei um dia para andar pela rua. E não existia shopping naquela época. Mas eu passei numa galeria. E a galeria, no fundo daquela galeria tinha um pôr do sol. Eu disse, eu vou ver aquele pôr do sol. Mas eu passava na galeria, entusiasmada, olhando para todos os lados. Nem me sentia muito confortável, eu achava um pouco inadequada para estar ali. Só que era ali que eu queria trabalhar. Era ali que eu queria ficar. Era ali que eu iria me identificar. E sabe onde era? Uma joalheria. Era ali que eu queria ficar. Enfim, eu fiquei 7 anos ali. Foi a minha primeira escola. Aprendi bastante. Eu galguei todos os cargos que podia galgar ali, né? Que era ser uma gerente de loja. Mas eu queria muito mais. Eu queria aprender mais, eu queria conhecer mais. Aí decidi, eu já tinha analisado, que existia uma joalheria internacional, a maior do país. E tinha lojas ali naquele lugar e eu ia atrás dela. E fui. E eu consegui. Fui trabalhar naquele lugar. Ali eu podia expandir o meu conhecimento das pedras coloridas. Ali eu queria aprender muito mais. E aprendi bastante. Foi uma excelente escola. E no aprender, no manusear, no lapidar, descobri uma coisa também. Pedra bruta não nasce joia. Pedra bruta passa por processos de corte, de dor, de pressão, assim como nós. E ali foi uma lição para mim. Mas um dia, lapidando tudo isso, a vida começou a me perguntar: o que é que você quer mesmo de mudança, de lapidação para a sua vida? E aí, foi uma decisão difícil. Porque eu tive que fazer escolhas. Eu tive que abrir mão de uma estabilidade, abrir mão de um reconhecimento, abrir mão do conforto. Mas eu queria escrever a minha história. Eu queria contar uma história sendo minha.
E aí o que eu fiz? Eu vendi o que eu tinha. Peguei esse dinheiro desses mais de 10 anos que trabalhei. Voltei a andar de ônibus. O que é que tem? Será tão normal para mim? Dei um passo atrás e segui adiante. E eu consegui abrir o meu próprio negócio, eu encontrei o meu tabuleiro. E era isso que eu buscava. E eu convidei um sócio muito porreta, muito bacana, um cara excepcional. Eu até vou dar o nome para vocês também, quando precisar, vocês podem chamá-lo. O nome dele é Jesus. O cara foi 10 comigo. Deu tão certo nossa sociedade que já vou completar 33 anos dessa empresa. E vou dizer para vocês, mudança tem que ter muita coragem. Mas eu consegui de certa forma. E aí vocês não sabem. Quem surge de novo na minha vida? O Licuri, ainda me apontando o caminho. Aí eu disse, então eu vou te estudar um pouquinho mais. Estudei o Licuri. E eu descobri que ele podia ser lapidado, cortado, polido. E eu podia colocá-lo junto com ouro, com prata, com pedras preciosas. E ele era tão valorizado quanto as outras gemas. E aí nasceu uma coleção orgânica. E assim, gente. O que era uma simples sobrevivência, hoje é um propósito. E eu vou contar para vocês uma historinha que eu não falei quando eu ia para o mato Catalicuri. Quando eu ia para o mato, eu tinha que trazer as folhas, as palhas jovem do licurizeiro, para minha mãe cortar, tirar o talo e raspar. Ela botava aqui e raspava dos dois lados. E ali saía um pó. Eu não sabia o que era, mas sabia que ela vendia mais caro do que o licuri. Por que será? Não sabia. Mas recentemente eu descobri. Aquele pó era usado na fabricação de um tipo de plástico orgânico, que naquela época o plástico industrial nem existia por ali. E aí, olha, entendam, aquilo que era sobrevivência já era uma inovação ancestral. E talvez vocês já tenham entendido que a minha palestra não é sobre o licuri. Viu? É sobre entender que sustentabilidade é memória reconhecida.
e que o futuro pertence a quem tem coragem de honrar de onde veio. Uhul!